Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Medeiros e estou aqui hoje para compartilhar com vocês essa aula curta sobre corpo e o processo saúde e doença, certo? Eu sou professora da Facisa, que é o campus de Santa Cruz da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu estou postando essas aulas curtas para contribuir com as minhas disciplinas na Facisa. Que estamos nesse período de aulas remotas, então algumas aulas estou gravando para poder meus alunos terem acesso, certo? Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do corpo e o processo saúde-doença. Em um vídeo anterior eu falei sobre por que adoecemos, e aí eu tentei trazer uma perspectiva mais multifacetada do processo saúde-doença, ou seja, muitas vezes adoecemos em função da nossa existência, né, das nossas experiências sociais, culturais, subjetivas, e a doença aparece como uma maneira de expressar esse mal-estar, esse sofrimento, que acaba trazendo uma tristeza, ou uma ansiedade, ou uma preocupação excessiva que acaba meio que se expressando no corpo. E aí vamos considerar o corpo como a nossa morada, né? Vamos dizer assim, que seria a expressão física da nossa existência. É a partir do corpo, é através do corpo que a gente experiencia o mundo e que o mundo entra em contato, né, com a gente. É através do corpo que o mundo entra em mim, né? As experiências que eu vivencio, as tristezas, as alegrias, as ansiedades, as preocupações, todas elas vão ser assimiladas, vão ser introduzidas, vão ser incorporadas no meu corpo. E o meu corpo é que vai estar transitando aí pela existência. E na perspectiva fenomenológica existencial, o corpo é justamente a existência de uma forma mais, vamos dizer assim, mais materializada, né? É através do corpo que a gente experiencia o ser no mundo. Então, nada mais importante do que a gente considerar que a clínica, né, a clínica psicológica, ela precisa considerar a questão do corpo, né? Não podemos nos isentar de identificar a pessoa, identificar aquele que sofre como alguém que tem um corpo, cujo corpo também está sofrendo muitas vezes o sofrimento psicológico ele vai se expressar no corpo e através do corpo, através desses adoecimentos, através de sintomas físicos, através de sintomas somáticos, e é muito importante que a gente considere essa questão do corpo, certo? Então, já falei aqui sobre essa perspectiva do corpo, né, de como a gente experiencia o mundo através dele, né, a nossa morada. Então, a gente precisa valorizar isso na clínica, a gente precisa considerar, fazer essa escuta também, né, das somatizações, dos sofrimentos incorporados, dos adoecimentos constantes que a pessoa apresenta, para que a gente possa fazer uma clínica mais completa e multidimensional, né, considerando todos esses aspectos da saúde e da doença. Bem, um outro aspecto importante que precisamos considerar para o estudo do corpo, né, para o estudo também desse processo de saúde-doença no corpo, é a questão sociocultural. A gente sabe que a saúde e a doença, a maneira como a gente adoece, tem a ver também com a nossa cultura. Então, se a nossa cultura valoriza algumas coisas em detrimento de outras, provavelmente a gente vai adoecer de umas coisas e não de outras. Provavelmente, algumas experiências de saúde, algumas experiências de doença vão estar muito perpassadas pelos aspectos culturais, pelos aspectos sociais e até econômicos, certo? Então, é muito importante que a gente considere também esse aspecto social, cultural e econômico no adoecimento. Então, é óbvio que, por exemplo, se uma cultura valoriza mais algumas doenças, né, ou se dentro de uma determinada cultura há uma maneira de organizar as coisas, há uma maneira, por exemplo, de organizar o dia, de organizar a rotina das pessoas, os processos de trabalho, aquilo que é mais valorizado, aquilo que é menos valorizado, esses aspectos vão estar presentes no cotidiano das pessoas, né? Então, por exemplo, sociedade ocidental, vamos pensar um pouquinho. É a cultura da pressa, do produtivismo, né? De você ter que ser útil, de você ter que ter uma importância na sociedade, de você não poder ser uma pessoa, por exemplo,
Você é valorizado muitas vezes pelo que você tem, né? É a coisa do tempo. Então, isso daí, né, é uma experiência subjetiva que está dentro da nossa cultura, que vai muitas vezes contribuir para o adoecimento de algumas doenças, né? Por exemplo, a gente está hoje vivendo uma certa epidemia de problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. E na minha leitura, né, e essa minha leitura é baseada em outras leituras, muitas vezes essa epidemia de depressão e ansiedade tem a ver com essa questão do tempo, né? A questão da pressa, de ter que resolver tudo, e ter que dar conta de tudo, e ter que ser perfeito, ter que ser feliz. Então, isso daí, de certa forma, vai ter uma consequência negativa na nossa saúde. Por quê? Porque a gente vai acabar tendo uma experiência subjetiva do ser aí, né, do ser no mundo, de ter que, né, de ter que ser produtiva, de ter que ser, como é que eu posso dizer, apressado, porque tem que resolver tudo, né? No caso, uma mulher, ela tem que ser mãe, dona de casa, cuidar da casa, ser uma boa profissional, né? Tem que estar meio polvo, né? A gente até sabe essa metáfora do polvo, a questão da mulher, né? A mulher faz tudo, né? Ela toma conta dos filhos, ela educa os filhos, ela cuida da casa, ela trabalha, ela é bem-sucedida, sabe? Então, tudo isso aí tem um preço para a saúde. Então, é uma questão cultural, não é? É uma questão cultural. Nesse período de pandemia, por exemplo, Covid-19, as mulheres estão bem mais sobrecarregadas, principalmente aquelas que não têm ajuda dos companheiros em casa, porque elas estão acumulando as funções. Trabalho em casa, né? Quem trabalha, né? Está podendo fazer o teletrabalho, home office. E além disso, tem os serviços domésticos todos para fazer. Então, isso daí vai ter um preço, né? Para essa pessoa. E aí, provavelmente, ela pode ter alguns adoecimentos, né? Aí cada pessoa vai ter a sua maneira de adoecer, vai depender do aspecto mais subjetivo, do aspecto mais individual de cada uma. Mas o que eu tô querendo falar é que o adoecimento, ele tem uma questão cultural, certo? Ou seja, a pessoa não adoece de algo do nada. Ela adoece de algo porque existe ali uma história, existe ali uma questão cultural e existe ali uma questão subjetiva, ou seja, da existência, certo? Bem, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Que na hora que um paciente chega no hospital, né, no caso a maternidade, essa pessoa, ela tem toda essa carga de experiências, né, subjetivas, experiências vivenciais, ela tem uma existência e que esse corpo, consequentemente, sofreu todas essas experiências, né, sofreu ou experienciou todas essas vivências. Então, pode ser que algumas dessas pessoas tragam outras questões, tragam outras situações de saúde e doença que estão relacionadas com essa vivência no mundo, e que o corpo pode estar justamente expressando isso. Então, uma mulher, por exemplo, que chega e tem dificuldades para parir, né? Tem dificuldades para dar de mamar, sente muita dor, ou então ela apresenta outros tipos de consequências durante o parto, ou antes do parto, ou depois do parto, né? Outras sequelas. Aí a gente precisa procurar identificar se essas sequelas, se essas consequências, elas não estão relacionadas com a história dessa pessoa, certo? Porque se houver uma história aí de sofrimento incorporado, de uma situação de saúde e doença que não foi bem trabalhada durante a gestação, pode haver aí uma consequência no pós-parto. E aí, consequentemente, também nos cuidados com o bebê. Então, é importante a gente identificar, por exemplo, se essa mulher, ela antes não tinha aquilo que a gente chama de transtorno mental comum, certo? Se ela não tinha antes, por exemplo, a queixa de nervoso, se ela não tinha antes uma situação de violência vivenciada, né, de abuso ou de violência psicológica, algum tipo de privação emocional, algum tipo de frustração, para que a gente possa identificar como é que essa vivência, como é que essa história dela está se expressando no corpo, né? Porque pode sim se expressar no corpo. O corpo é uma via de comunicação do que a pessoa vivencia na vida, né? Do que a pessoa vivencia em sua existência e que aí pode se expressar. Não é assim uma relação de causa e efeito tão fofa e bonitinha, não. Mas é uma relação que a gente pode identificar na escuta, certo?
Então, é muito importante que o psicólogo, a psicóloga no hospital faça essa escuta e tente identificar como é que esses sintomas, essas queixas que a pessoa traz, estão relacionadas com a sua história e como é que essas queixas e essa história está se expressando no corpo, certo? Porque pode acontecer isso aí, e aí é através da escuta, é através do fazer falar, que a gente vai abrir um espaço para que essa pessoa ela possa entrar em contato com as dificuldades, com a história dela, e a partir daí ela possa conseguir ressignificar, né? Dar novos sentidos a essas experiências que ela teve e a partir daí ela consiga melhorar. Bem, né? Já estamos com 10 minutos de vídeo, a proposta é uma aula curta, né? É um momento mais para estimular as reflexões, estimular a questionamentos. A ideia aqui não é que eu seja a dona da verdade, mas que vocês questionem, que vocês reflitam sobre o que eu falei, né? Podem discordar, podem criticar, podem questionar, que aí o objetivo é esse. É suscitar algum tipo de reflexão, de concordância, de discordância, ou de trazer uma nova ideia para a gente conversar, por que não? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima.